E aí, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aldeir e bem-vindos ao canal SE Sorte Esportiva. Bom, pessoal, hoje vamos trazer jogos do dia 6 de agosto de 2021. E antes de começarmos o vídeo, pessoal, peço para que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Fechou? Agora vamos para os palpites. Vamos começar pelos Jogos Olímpicos. No futebol feminino, a Suécia enfrentando o Canadá. A Suécia, que nos seus últimos jogos vem de 8 vitórias e 2 empates, marcando gols em 9 jogos. O Canadá, nos seus últimos 10 jogos, ganhou 5, empatou 4 e perdeu 1, marcando gols aí em pelo menos 7 jogos. O meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, 2-1, probabilidade do placar exato. Próximo palpite, México e Japão. O México, que nos seus últimos 5 jogos venceu 5 e perdeu 2 e marcou em pelo menos 4 jogos. E o Japão, que por sua vez venceu 4 e perdeu 1, marcando pelo menos em 4 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, 2-1, probabilidade de placar exato. Próximo jogo entre o Dinamo Dresden e Paderborn. Dinamo, que nos seus últimos 10 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 1, marcando em pelo menos 8 jogos. Paderborn, nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 4, perdeu 2, marcando aí em pelo menos 9 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou menos 2,5, 2-0, probabilidade de placar exato. Próximo jogo entre Munique e Darmstadt. Munique, que nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 2, marcando em pelo menos 8 jogos. Darmstadt, nos seus últimos 10 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 2, marcando em pelo menos 8 jogos. Meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, 2-1, probabilidade de placar exato. Próximo jogo, abrindo o campeonato francês, Mônaco e Nantes. Mônaco, nos seus últimos 10 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando em pelo menos 8 jogos. E o Nantes, nos seus últimos 10 jogos, venceu 4 e perdeu 6, marcando em pelo menos em 6 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, 2-0, probabilidade de placar exato. Próximo jogo, Campeonato Brasileiro, Sport e Bragantino. O Sport, que nos seus últimos 10 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 4, marcando em pelo menos 5 jogos. E o Bragantino, nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 5 e perdeu 1 e marcou em pelo menos 8 jogos. Meu palpite para esse jogo é ambos marcam ou mais 1,5, probabilidade de placar exato de 1-1. Próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Operário. O Remo, nos seus últimos 10 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 5, marcando em pelo menos 6 jogos. E o Operário, nos seus últimos 10 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 5, marcando aí pelo menos em 5 jogos. E o meu palpite para esse jogo é casa ou mais ou menos 2,5, probabilidade de placar exato 1-0. Próximo jogo também pela Série B, Guarani e Brasil de Pelotas. Guarani, que nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 3, marcando em pelo menos 7 jogos. Brasil de Pelotas, nos seus últimos 10 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 5, marcando em pelo menos 7 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou menos 2,5, 2-0, probabilidade de placar exato. Próximo jogo ainda pela Série B, Coritiba e Goiás. Coritiba, nos seus últimos 10 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 1, marcando em pelo menos 7 jogos. O Goiás, nos seus últimos 10 jogos venceu 5, empatou 4 e perdeu 1, marcando em pelo menos 7 jogos. Meu palpite para esse jogo é ambos marcam ou mais 1,5, probabilidade de placar exato 2-1. Próximo jogo agora no México pela Liga MX, Mazatlán e Monterrey.
Mazatlan nos seus últimos 10 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 3, marcando em pelo menos 7 jogos. Monterrey nos seus últimos 10 jogos venceu 5, empatou 4 e perdeu 1, marcando em pelo menos 10 jogos. Meu palpite para esse jogo é: ambos marcam ou mais 2,5, probabilidade de placar exato 2-2. Próximo jogo, Necaxa e Cruz Azul. Necaxa nos seus últimos 10 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 8, marcando em pelo menos 6 jogos. E o Cruz Azul nos seus últimos 10 jogos venceu 10, empatou 3 e perdeu 2, marcando aí pelo menos 8 jogos. Meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, 2-0, probabilidade de placar exato. E no último jogo do vídeo, Clube Tijuana e Toluca. Clube Tijuana nos seus últimos 10 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 6, marcando aí pelo menos 7 jogos. O Toluca nos seus últimos 10 jogos venceu 5, empatou nenhuma e perdeu 5, marcando aí pelo menos 8 jogos. E o meu palpite para esse jogo é fora ou menos 2,5, probabilidade de placar exato 1-0. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos palpites. Peço para que se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo. E um forte abraço e fique com Deus.